Oséias capítulo 4. Vamos ler assim de forma alternada, embora tenhamos uma variedade de Bíblias no santuário, mas vamos ler de uma forma alternada. Oséias capítulo 4, do número 1 até o número 6. Oséias 4, de 1 a 6. Isso. Muito obrigado, irmão. Ok. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Versículo 2. Versículo número 3. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Versículo 5. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Versículo 6. Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te agradecemos por mais um dia, ó Senhor Deus. Agradecemos também porque estamos findando mais um mês, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela nossa vida, pela nossa salvação, pelo trabalho dos teus servos, pela manutenção de nossas vidas, ó Senhor Deus, pela existência da tua igreja, ó Senhor Deus, pelo serviço que a tua igreja tem prestado, ó Pai. Nós te agradecemos e agora aqui estamos, ó Senhor, para rendermos um culto a Ti, ó Senhor Deus. Visite cada coração neste instante, que cada um de nós, ó Senhor Deus, de uma forma bem pessoal, possamos prestar um culto que verdadeiramente agrade a Ti, ó Senhor Deus. Não olhe como um todo, ó Senhor, mas visite a cada coração, ó Senhor, porque Tu sabes perfeitamente como está o nosso coração, ó Senhor Deus. O quanto precisamos, o quanto carecemos de Ti, ó Senhor Deus. E quantas alegrias temos também, ó Senhor Deus, em Te cultuar, ó Pai, por tantas maravilhas em nossas vidas. Nós Te agradecemos por mais esta noite. Te agradecemos por mais este culto que temos o prazer, ó Senhor Deus, de Te cultuar. Nós Te agradecemos e Te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, é interessante que esse texto que nós acabamos de ler, Oséias, ele nos fala não apenas do povo como um todo, ele fala também a nível dos sacerdotes. Ou seja, os líderes também estavam envolvidos naquela situação. Os líderes também estavam necessitando de uma reforma, necessitando, sabe, de uma palavra mais forte para que eles pudessem ver qual o posicionamento deles como líder. Porque ser líder, todos nós somos. Gênesis 1:26 nos fala a respeito disto. Todos nós somos líderes, todos nós. Gênesis 1:26 nos diz que todos nós somos líderes. Mas nem todos estão preparados para liderar. A prova está ali no texto que nós lemos. O Senhor Deus, através de Oséias, falando que o povo e os sacerdotes
precisavam rever a vida espiritual. A vida espiritual, por que a vida espiritual? Porque diz diretamente, ou fala diretamente a Deus. Está ligado, está linkado a Deus. E nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre crescimento no relacionamento com Deus. Que aí no nosso primeiro slide já está crescendo no relacionamento com Deus. Irmãos, devem lembrar que desde o princípio de outubro, nós estamos falando a respeito deste assunto, crescendo no relacionamento com Deus. E é impressionante que no versículo de número 6, no capítulo 4, versículo de número 6, a palavra nos diz, o profeta Oséias nos diz que Deus, através do profeta Oséias, nos diz que meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra, da orientação de Deus. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia é uma coisa. Agora, viver em conformidade com aquilo que nós estamos lendo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós somos Bíblias ambulantes. As pessoas têm que olhar, têm que ver em nós aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos. Nós não somos cristãos, nós, assim, o povo no modo em geral, não estou falando apenas Igreja Batista em Jardim Bom Pastor, mas o povo de Deus espalhado pela face da terra. Nós não somos cristãos apenas dentro da igreja. Onde quer que eu esteja, eu sou um cristão. Onde eu estiver, eu sou um cristão. Mas para que as pessoas reconheçam, para que as pessoas deem o devido valor, eu preciso demonstrar que eu estou em conexão com este Deus, que eu estou conectado a este Deus. Por isso o estudo que nós estamos fazendo durante este mês de outubro. Estamos terminando hoje, crescendo no relacionamento com Deus. Temos aí mais 4 estudos sobre este assunto, mas vou fechar hoje para próxima quarta-feira já entrar com outro assunto, para nós trabalharmos durante o mês de novembro todo, crescendo no relacionamento com Deus. Aí, como o assunto desta noite, esse aí é o tema geral, o assunto desta noite, que está no próximo slide, nos fala sobre levando a sério a palavra de Deus. Levando a sério a palavra de Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus, quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, muitos falam assim: quando eu começo a ler a Bíblia dá sono. Parece que é um remédio, um sonífero. Quando eu começo a ler a Bíblia dá sono. E muitos pegam a Bíblia na hora de deitar, na hora de dormir, porque você já sabe que vai dar sono, então pega a Bíblia para ler. Mas levando a palavra de Deus a sério, ou levando a sério a palavra de Deus, é eu procurar entender o que o escritor está dizendo e tentar aplicar na minha vida. Porque não existe essa ideia, bem, eu entendo desta forma, na minha interpretação é deste jeito, a leitura que eu faço deste texto é assim, a exegese que eu faço desse texto é assim. Não, nós precisamos entender, entrar na mente do escritor e colocar aquilo em nossas vidas. Não, é isso que ele está querendo falar para mim, a mim. É isso que Deus quer falar a mim. Não eu ler um texto e interpretar da minha forma. Nada contra, eu tenho várias Bíblias de estudo, mas às vezes nós pegamos muito o que está no rodapé da Bíblia, o que está ali embaixo no comentário de alguns escritores. Nada contra, porque eu tenho várias Bíblias assim. Tenho várias Bíblias e leio também. Vou nos comentários e vejo os comentários. Mas às vezes nos pegamos, no comentário do escritor. E pode observar que existem várias Bíblias, uma diferente da outra. Eu não estou falando a nível de capa nem de versão, mas a nível de comentários.
a nível de comentário. Então eu fico com o comentário deste escritor aqui, eu fico com o comentário deste outro escritor aqui, mas eu tenho que, quando eu abro a Bíblia e começo a ler, antes de ler eu preciso orar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele me dê o devido entendimento daquilo que eu estou lendo. Antes de abrir a Bíblia, orar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos esclareça sobre aquilo que nós estamos lendo, que Ele venha nos revelar a vontade dEle sobre nossas vidas. Por isso que aqui em Oséias 4:6 o Senhor fala por intermédio de Osés: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E às vezes nós observamos muitas pessoas, muitos cristãos, que não estão sendo destruídos, mas a vida não avança da forma como Deus gostaria que avançasse, por falta, não assim, você seja obrigado a conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas aquele capítulo que você lê, aqueles versículos que nós estivermos lendo, nós precisamos colocar aquilo, sabe, em nossas vidas. Eu tenho que viver aquilo. O que Deus quer falar para mim através deste versículo? Por isso que o assunto de hoje é levando a sério a palavra de Deus. Porque hoje em dia, pela modernidade, nada contra, é fácil eu chegar, irmão, vamos abrir a Bíblia aqui no livro tal e ler a Bíblia aqui do púlpito com o celular na mão. É muito fácil, é tranquilo. Mas de repente pode entrar aí num hábito, de um hábito chegar a um vício, de eu não usar mais a Bíblia, não querer usar mais a Bíblia. Eu conheço alguns pastores que eles nem passam ali na tela os versículos bíblicos, porque diz que já vai aparecer na tela, então não preciso levar a Bíblia, não preciso levar a Bíblia para a igreja. Então, à medida que o tempo vai passando, parece que a Bíblia vai ficando de lado. E está aumentando, cada dia que passa, nós vemos assim, versões diferentes da Bíblia. Mas o mais importante não são as versões novas da Bíblia. O importante para mim, o importante para o povo de Deus, o que Deus está querendo falar ao seu povo, o que Deus está querendo falar a mim, através da sua palavra. Alguém conversa alguma coisa com você, você fala assim, bem, no seu entendimento, pela sua experiência de vida, é assim. Mas a palavra não nos orienta desta forma. Não, a palavra não nos orienta desta forma. Não, mas está todo mundo fazendo, mas porque isso é normal. É normal para o mundo. Mas não é normal, não deve ser o normal para... Não é o nosso idioma, é o idioma do mundo. É o linguajar lá de fora. Não o nosso linguajar, não o nosso idioma. O nosso idioma, nós precisamos falar o mesmo idioma que Deus fala, entender da mesma forma como Deus ele revela na sua palavra. Então, levando a sério a palavra de Deus e o texto como base, os irmãos leram aí em Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Peguei como ilustração, para nós entendermos bem agora no início, como e por que algumas pessoas falham. E nesse slide que a irmã Priscila vai colocar nesse momento, como os gigantes caem. Como os gigantes caem. Esse título aí, ele é muito importante, e tem uma história por trás deste título. Como os gigantes caem. Tem também na folha dos irmãos. Como os gigantes caem. Esse título, ele é um título de um livro, do Jim Collins. Título de um livro. Quem gosta tem a facilidade de ler, compre esse livro, porque é um livro excelente. Jim Collins, ele escreve, além de outros livros que eu já mencionei aqui dele, ele escreve também este livro aqui, ó. Esse é o título do livro, Como os Gigantes Caem. E ele cita um exemplo, ele dá um exemplo no livro
de uma grande empresa, que eu creio que os mais antigos talvez lembrem, quando eu falar o nome, está inclusive está na folha de vocês o desenho, está aí um desenho na folha de vocês. Alguns de vocês devem lembrar como os gigantes caem. Aí, nesse outro slide aparece uma televisão. Não é do tempo de vocês, não é do tempo dos irmãos. Esse outro slide nos fala, olha só, que tipo de televisor que está ali. Que tipo de televisor? Alguém lembra dessa marca de televisão, Zenith? É muito, o irmão ali lembra, eu lembro também, eu sou dessa época. Era o top de televisão na época. Ela conseguiu, no ano de 1945, conforme está ali, sair na revista Fortune nos Estados Unidos como a maior empresa, uma empresa forte, e que tinha tudo para dar continuidade e continuar no mercado, tinha de tudo. Mas o título que nós lemos ainda há pouco, como os gigantes caem. E essa grande empresa, McDonald's é o final do nome do dono, de quem elaborou, quem criou essa televisão aqui, essa marca aqui, McDonald's. Eugene McDonald, o nome dele. Então, tinha de tudo. E às vezes muitas pessoas se sentem o top do top dos crentes. Top do top dos crentes. Alguns acham que tem até mais poder que alguns anjos, que os anjos. Acham que tem mais poder que os anjos. Alguns acham que são super do super. Acham que tem até poder para dar ordem para os anjos. Pode acontecer, nosso Deus ele pode todas as coisas, pode ser de um anjo de repente aparecer para você e falar algo da parte de Deus. Lógico que o anjo sempre apareceu em forma corpórea, os anjos sempre apareceram em forma corpórea, em forma humana, sempre em forma humana, a não ser naquela situação que Deus fala com Moisés na sarça ardente. Mas os anjos sempre apareceram aos homens em forma corpórea. E de repente surge um anjo para falar algo de Deus para você. E você fala assim, quem és tu? Não, eu sou um anjo enviado por Deus para falar com você. Não, mas eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 20 anos de vida cristã. E achar que está acima do nível dos anjos. Acima do nível dos anjos. Se um anjo vier falar, nosso Deus pode todas as coisas. Hoje em dia não tem acontecido, não acontece mais isso. Mas vamos supor que Deus queira fazer, porque Ele pode fazer, de um anjo chegar para falar a cada um de nós, e de repente nós julgarmos que somos superior aos anjos. Não, a você não obedeço. A você não obedeço. Porque eu sou um crente, eu sou um cristão há tanto tempo, mas não levo uma vida em conformidade com a palavra. E é nesse momento, quando as pessoas estão no pedestal, é que as pessoas despencam. Quando estão no pedestal, quando elas estão lá em cima, achando que são superior, como Lúcifer achou que poderia ser superior ao Senhor Deus, ele despencou. Então o que o Senhor requer de cada um de nós? Ele requer que nós continuemos buscando, tendo uma comunhão com Ele, tendo uma plena conexão com Ele, e o amando acima de todas as coisas. E lógico, obedecendo e lendo a sua palavra, e buscando dentro da palavra o que Ele quer para as nossas vidas. E aí, nós vamos ver agora, dentro os passos, pelo menos 4 passos, o que fez a Zenith cair, essa grande empresa cair.
estou pegando aqui como ilustração, ok? Isso aconteceu, isso está no livro de Jim Collins, os irmãos podem buscar que encontrarão, mas peguei como ilustração e trazendo para o nosso mundo espiritual. O excesso de confiança, aí para o irmão preencher, é o excesso de confiança. Existem irmãos que, ou pessoas que terão atividade, terão alguma atividade na igreja, que nem oram para ensaiar, para vir pregar, para qualquer atividade aqui na frente, coreografar, dançar aqui na frente. Também, antigamente nós tínhamos poesia, não é? Alguns irmãos lembram aí de algumas poesias que eram recitadas. Tem pessoas que nem oram. Então, o excesso de confiança faz com que algumas pessoas venham a cair, que algumas pessoas tenham um deslize na vida. Não, eu sou a pessoa, eu sou o cara. O excesso de confiança. Já observaram nós que somos motoristas, muitos de nós gostamos, quando não está tão calor, quando está calor nós fechamos o vidro do carro, ligamos o ar-condicionado, mas quando o tempo está fresco, uma das mãos está no volante, outra mão está aqui na janela do carro. O excesso de confiança. E o excesso de confiança também, às vezes você está dirigindo, o celular toca, você dirigindo com o carro em movimento, você pega o celular para atender ou para ler uma mensagem. O excesso de confiança. Então o excesso de confiança fez com que essa empresa falisse, viesse à falência. E eu não sei se existe a possibilidade da irmã Priscila colocar Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, eu não coloquei na apostila dos irmãos, mas cheguei a anotar aqui na minha folha. Deuteronômio capítulo 4, versículo número 2. 4:2. Obrigado. 4:2. Isso. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno. Obrigado. E delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto e para o que nós estamos vendo aqui, o excesso de confiança, às vezes as pessoas estão querendo colocar coisas na Bíblia que não está escrita. Não está escrito aqui. Que nós façamos coisas que não está escrito aqui na Bíblia, para orientação para nós cristãos. Então, o excesso de confiança. Eu conheço tanto a Bíblia, porque se eu fizer isso, vai funcionar. Conheço muito a Bíblia. Então, o excesso de confiança tem derrubado muitos líderes. O excesso de confiança tem derrubado muitos pastores. O excesso de confiança. O excesso de confiança tem derrubado muitos membros de igreja. Eu conheço, eu sou o melhor. Sempre o eu. Nunca pensando que existe uma pessoa melhor do que eu. Nunca pensando. Então o excesso de confiança fez com que aquela empresa caísse, falisse. E isso é real no nosso mundo cristão. Isso é real no nosso mundo cristão. Tem tantas... Certa feita eu estava lendo numa revista, quando eu era assinante, li na revista Época, o número e nomes de igrejas, cada igreja, cada nome, irmãos, parecia até brincadeira aqueles nomes, cada nome, e aí eles fotografavam e mostravam o nome das igrejas. Isso há algumas décadas passadas, e até hoje existem algumas igrejas com os nomes que é meio fantasioso. Então o excesso de confiança, e pode observar que algumas dessas igrejas sempre tem alguém lá dentro. E quem está pregando, prega algumas coisas que não estão na Bíblia, que não existe na Bíblia.
E muitas pessoas que estão assentadas no banco acreditam naquilo que o mensageiro está falando. E nessa situação aqui, eu estou apenas fazendo uma ilustração, porque as grandes empresas, porque muitos caem, porque não levam a sério a palavra de Deus. O outro é busca indisciplinada. A busca indisciplinada. O que vem a ser essa busca indisciplinada? 1 João, não sei se tem como colocar, 1 João, capítulo 2, versículo de número 7. Uma busca indisciplinada. Uma busca de um crescimento indisciplinado. Aqui dentro eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Aqui eu leio o que Deus está falando, lá fora eu pratico totalmente diferente. 1 João 2:7. Amado, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. A mensagem que ouviram, desde o princípio. Então é uma busca indisciplinada. Hoje em dia as pessoas vão muito atrás de um oba-oba, de uma febre que existe por aí. Eu não sei quantos lembram aí do dente de ouro. Não sei quantos lembram do dente de ouro. Eu não conheci ninguém com o dente de ouro e que tem o dente de ouro até hoje. A não ser aqueles antigos que gostavam antigamente, né, de colocar um dente de ouro. Mas surgiu uma febre. Surgiu uma febre aí que dente de ouro. Aquela igreja tem poder por causa do dente de ouro. E as pessoas iam atrás. Então uma busca indisciplinada, o que não está na Bíblia, não está aqui na Bíblia. E as pessoas vão atrás dessa febre. A unção, eu creio que alguns dos irmãos devem ter escutado, a unção da largatixa. Os crentes ficam colados na parede, não saem da parede, ficam agarrados na parede. Unção da largatixa. Então são buscas indisciplinadas. Mas a parte, se alguém tem culpa, parte dessa culpa não vem de quem está ouvindo, mas de quem está falando. Mas de quem está falando? Por isso que o Senhor fala, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Quando ele fala, errais por não conhecer as Escrituras, na realidade, no original está escrito, vós estáis sendo enganados por não conhecer as Escrituras, no original, lá no grego, não está nem em aramaico, está no grego. Vós estáis sendo enganados por não conhecer as Escrituras. Então muitas pessoas estão sendo enganadas por não conhecer as Escrituras. Pelo poder de persuasão de falar rápido, você não tem tempo de imaginar, de você ter tempo de raciocinar. Eu vou falando, eu vou gritando cada vez mais e você não tem tempo de pensar e você não está entendendo nada do que eu estou falando e você está acreditando e dizendo glória a Deus, aleluia. É por aí, irmãos. É culto racional. Não estou falando para ninguém, todos os pregadores têm que ir como se fosse assim, né, em câmera lenta. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando sobre isso. Mas estou falando a respeito de algo que você possa raciocinar, que você tenha tempo de ver, realmente está aqui, está escrito aqui nas Escrituras. Realmente é isso que o Senhor está falando. E é um tal de amém, um tal de aleluia, um tal de glória a Deus, quando não está entendendo nada, está dando glória a Deus. Então uma busca indisciplinada fez com que aquela empresa caísse, a Zenit caísse. A terceira situação, a negação de risco e perigos. A negação de riscos e perigos. Não, isso aí não tem nada a ver. O não tem nada a ver está levando muitas pessoas para o inferno. Não tem nada a ver. Isso aí é normal. Isso é normal. Hoje em dia, e falar com o pai da menina que quer namorar a menina, isso aí não existe mais. Isso foi no tempo. Foi do lado do tempo do Wallace, tempo do Rômulo.
assim, bem, tempo bem antigo, de ir lá falar com o pai da moça. Hoje em dia não, nós estamos ficando, estamos aí, estamos juntos, e daqui a pouco não está satisfeito, você já nos conhecemos há tanto tempo, vamos morar junto. Então o risco e perigo a nível até cristão, eu estou falando de povo cristão. Então a negação de risco e perigos surgiu também naquela empresa, e eles não tiveram, embora estivessem contratados diversos, uns chamam de céu, outros chamam de céu, ok? Ou de céu, uns chamam assim, tem essa nomenclatura. Eles contrataram diversos para ver se conseguia manter aquela empresa em pé, aquela empresa funcionando. Foram dezenas. Se você pega o livro e vê, vai ver dezenas de homens que entraram naquela empresa, mas eles não conseguiram ver o risco e perigos na época, da concorrência que estava surgindo. Não, vou manter este padrão aqui. Então nós como cristãos, nós como servos do Senhor, precisamos estar sempre atento, alerta, o que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo? Opa, se eu abrir demais a mão aqui, eu não vejo minha mão direita, mas se eu fechar um pouquinho mais a mão, eu consigo, numa visão periférica, ver a minha mão aqui. Eu consigo ver a minha mão, numa visão periférica eu consigo ver a minha mão aqui atrás eu não consigo ver. Então na qualidade de cristão, eu preciso ter uma visão periférica, ver o que está acontecendo ao meu redor, ou próximo a mim. O que está acontecendo? Não, eu conheço uma menina, conheço um rapaz que namora nesses moldes. Eu conheço. Então não tem nada demais, vamos namorar assim também. E aí, não tem nada demais não, porque eles são crentes. Eles são crentes, qual o problema? Não tem problema nenhum não, poxa. Eles estão todo domingo na igreja, todas as quartas-feiras, não falta a escola bíblica dominical quando ela está em funcionamento. Não tem nada demais não, isso é normal, namorar desse jeito. É normal também levar uma vida errada dentro do setor de trabalho, fraudando o dono da empresa, ou fraudando a empresa. Isso é normal, não tem problema nenhum, isso não vai fazer falta. Então eles não conseguiram ver, e McDonald nesta época, ele também não conseguiu, ele ainda era vivo, e contratou estes homens para ajudar na empresa dele. E às vezes nós somos ajudados, Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos auxiliar, mas mesmo assim, não conseguimos ver o risco que nos cerca. O risco que nos cerca. E aí em Provérbios 22, versículo de número 13, Provérbios 22, 13, nos diz desta forma, Provérbios 22, 13: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Ele já está falando que vai ser morto na rua. Tem um leão lá fora e ele vai lá fora. Serei morto na rua. Eu sei que eu não devo andar, não devo viver dentro desses moldes que algum pseudo, algum falso amigo está me orientando, mas mesmo assim eu sigo a orientação daquele falso amigo, que de amigo não tem nada. Eu tenho que olhar os riscos que me cercam, os riscos que estão próximos, e ver, e não negar, não, isso aqui está errado, você é meu amigo, mas eu discordo disso aqui. Você é meu amigo, mas eu discordo, porque a Bíblia não me ensina assim. Uma negação. Então, dentro dessa terceira ilustração aqui, dentro dessa ideia de Jim Collins, ele fala sobre a negação de riscos e perigos. Isso podemos trazer para a realidade de nossas vidas. Riscos e perigos. Eu não caio, eu não erro, isso nunca vai acontecer comigo. Não pense desse jeito, irmão. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa, não nem diz que aquele que está em pé, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. A quarta e última ilustração dentro da visão do autor deste livro,
que, fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual, a luta desesperada pela salvação. Não, eu estou na igreja. Por que você está na igreja? Estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Eu estou há 5 anos na igreja. Mas por que você está há 5 anos na igreja? Não, estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Ela não fala que está na igreja por causa de Jesus. Ela não diz que a salvação, que o sangue de Cristo a purificou de todo o pecado. Se eu estou na igreja com medo de ir para o inferno, irmãos, eu vou para o inferno com este medo. Eu tenho que aceitar a Cristo. O que me leva ao céu não é o medo de ir para o inferno. O que me leva ao céu é a salvação em Cristo Jesus, não o medo. Obrigar os filhos, você tem que aceitar Jesus, você tem que ser batizado, você não pode andar assim, você não pode viver desse jeito, você tem que andar dessa forma aqui, obrigando, porque se você continuar assim, você vai para o inferno. Opa, peraí, eu não quero ir para o inferno, então eu vou para a igreja com a minha mãe e com meu pai. E aí nós lemos em Efésios 2, versículo 8 e 9, Efésios 2, versículo 8 e 9, nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E o versículo 9 ele fecha: não por obras, para que ninguém se glorie. Já observaram que em muitas igrejas existem cristãos que o fazer é mais importante do que o ser. O fazer é mais importante do que o ser. Olha, estou cansado, estou rouco, eu trabalhei o dia inteiro hoje, mas na hora de cultuar, cadê? Deus não está preocupado com o fazer. O Senhor Deus está preocupado com o ser. É lógico que Ele nos chama para o trabalho, Ele nos chama para trabalhar. Mas muitas pessoas parecem que têm o trabalho na igreja como uma terapia. Eu atuando na igreja, eu esqueço dos meus problemas, esqueço da minha situação. Mas só que quando nós lemos ali, nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Chegarmos diante do Senhor e o Senhor perguntar: o que te dá o direito de entrar no meu céu? Aí você falar para o Senhor o seguinte: não, porque eu trabalhava o dia inteiro na igreja, fazia muitas coisas na igreja, eu não parava na igreja, não parava, mas... E o meu filho Jesus? Não, eu sei que Jesus existe, eu sei que Jesus foi na face da terra, eu sei que Jesus era o Messias, mas eu me dedicava muito ao trabalho, que eu não dava importância aos cultos. Deus vai cobrar de cada um de nós a importância aos cultos, em primeiro lugar, e depois o que nós fazemos. A importância que nós damos ao culto prestado a Ele, para depois as obras. Eu fico o dia inteiro aqui na igreja. Alguém fica o dia inteiro aqui na igreja, passa o dia inteiro. Vai para casa, à noite não vem para o culto. Já fiz o meu papel. Já fiquei o dia inteiro na igreja. Eu vejo a irmã ficou aí praticamente o dia inteiro na igreja. E está sentada ali. Então existem pessoas que dão mais valor ao fazer do que o ser. Estão me entendendo? O mais importante é você, não aquilo que você faz. Porque nós podemos fazer alguma coisa para agradar ao homem, para agradar um público. Podemos agir assim. Porém, o importante é agradar a Deus. Eu estou fazendo isso para quem? Para Deus. Por isso que estamos falando sobre esse tema durante todo esse mês de outubro, crescendo no relacionamento com Deus. Então tudo que nós falamos durante esse mês de outubro é para crescimento no relacionamento com Deus.
não viver no mesmo nível, no mesmo patamar, sabe, o tempo todo, a vida inteira. Sou crente e acabou, estou salvo e acabou, mas em busca de um crescimento, a cada dia buscando crescer mais ainda, mais e mais. Então nós vimos aqui na ilustração como os gigantes caem, e muitos gigantes. Houve na década de 70 para 80, um americano, não vou mencionar o nome, que alguns devem conhecer, que tinha um programa na televisão que, olha, ele era o top a nível de mundo, não vigiou, entrou nessa situação aqui, e caiu. Eu não posso falar assim, eu nunca vou errar, eu nunca vou pecar, porque somos tentados todos os dias, mas eu também busco ao Senhor todos os dias para um crescimento, para uma conexão maior com o Senhor, para um conhecimento maior com o Senhor, para um relacionamento maior com Deus. Eu busco o Senhor. Nós, eu falo os irmãos, né? Nós buscamos ao Senhor a cada dia. Então essa empresa caiu, a Zenit caiu, não se ouve mais falar nada a nível de Zenit, sumiu no mercado, por causa desses 4 passos aqui, e muitos cristãos ficam pelo meio do caminho, porque estão dentro desse contexto aqui, descrito pelo autor do livro, Jim Collins. Muito bem, agora 3 passos para melhorar a vida espiritual. Pode trocar por gentileza, irmã Priscila? 3 passos para melhorar a vida espiritual. Ah, eu sei como melhorar a vida espiritual. Você vai querer me ensinar, pastor, como melhorar a vida espiritual? Vai querer me ensinar como melhorar a vida espiritual? Eu tenho 10 anos de vida cristã, eu tenho 20 anos de vida cristã. Você vai querer me ensinar a melhorar a minha vida espiritual? A cada dia os apóstolos pediam orientação ao Senhor. Tomé ficou assim, meu Deus do céu, por que eu não estava naquele culto? O Senhor apareceu e agora estou passando vergonha. Por que eu não estava naquele culto? Aquele jovem que estava sentado embaixo daquela árvore, que Jesus chamou ele pelo nome, e falou, eu te vi sentado debaixo daquela árvore. Meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça que eu não estava seguindo Jesus. Aqueles homens, quando aquelas mulheres voltaram para avisar que Jesus não estava no túmulo, o que eles deveriam fazer? Crer na palavra daquelas mulheres que Jesus não estava no túmulo, mas eles foram para tentar confirmar. Eu vou lá para confirmar. Se eram servas do Senhor que estavam falando para eles que Jesus não estava no túmulo, que o anjo apareceu a elas. Então existem pessoas que falam assim, não querem me ensinar a crescer na vida espiritual. Irmãos, a cada dia, a cada instante, nós estamos em busca desse crescimento. O primeiro passo, tenha consciência de que existe uma vida espiritual. Tenha consciência que existe uma vida espiritual. Parece uma coisa boba. Você está em forma corpórea, você está aqui na face da terra, mas existe uma vida espiritual. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Então, existe a necessidade, tenha consciência de que existe uma vida espiritual. Eu não sou qualquer um. O Espírito, a palavra nos diz que o Espírito Santo habita em mim. Ele habita em mim. Não vos deixarei órfãos. Irei para o Pai e vos enviarei um consolador. Vocês não vão ficar órfãos. Então existe uma vida espiritual. Eu não posso falar que eu sou só matéria. Viver a nível de matéria, fazer tudo a nível de matéria. Existe uma vida espiritual. E essa vida espiritual tem que ser observada pelos de fora.
Eu não preciso sair falando para ninguém, nenhum de nós precisamos sair falando para ninguém. Eu oro 2 horas por dia, eu oro 3 horas por dia. Nós não precisamos falar isso, porque quando nós temos uma vida no altar, quando o cristão tem uma vida no altar, quando o cristão tem consciência que existe uma vida espiritual, isso é observável. As pessoas observam, quem é de fora observa, ali está um cristão. Mas quando eu vivo uma vida 100% matéria, 100% matéria, os de fora observam e falam assim: é crente? É crente? Falando desse jeito, andando desse jeito, procedendo desse jeito? Então é necessário que tenhamos uma consciência que existe uma vida espiritual. Eu não vivo assim, como é que eu vou dizer? De uma forma, somente o Cláudio existe. Eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Que ele não está, eu não sou o dono da casa e ele um inquilino. Ele que é o dono da moradia, eu que sou um inquilino. Ele que é o dono da moradia. Eu que sou um inquilino. Então a consciência de uma vida espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, salvo engano. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, salvo engano. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está no céu. Nós somos cidadãos de 2 pátrias, pátria terrena e pátria celeste ou celestial. Eu vivo aqui com a expectativa que eu vou morar no céu. Eu vou viver com Cristo no céu, eu estarei com Cristo no céu. Agora viver 100% matéria, é como se Cristo não vai voltar, Cristo não voltará. Vou viver eternamente aqui. Eu tenho que estar sempre na expectativa de que a qualquer momento o Senhor possa voltar. E eu vou subir. Vou subir se eu for uma pessoa salva por Ele. Se eu realmente o aceitei como único e suficiente Salvador. Se eu permitir, se eu dei a permissão do Espírito Santo de Deus habitar em mim, aí eu subirei. Porque em quem o Espírito Santo não habita, não sobe. Não vai subir. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu não posso viver uma vida somente terrena, uma vida somente a nível de, eu vou fazer tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. Sair bagunçando tudo, ter uma vida fora do normal. Foi até o tema de uma série de mensagens, colocando a sua vida em ordem, sua casa em ordem. Então eu tenho que entender que eu tenho uma vida espiritual, que existe um Espírito que habita em mim, e é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então, tenha consciência de que existe uma vida espiritual. No segundo passo, plante amor para colher saúde espiritual. Plante amor para colher saúde espiritual. Plantar amor. Esse plantar amor não quer dizer que somente na sua casa. Lógico que também na sua casa. Mas plantar, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho amor, eu não tenho como passar amor para ninguém. Já observaram algumas pessoas que têm dificuldade em perdoar? Algumas pessoas que têm dificuldade em perdoar. Algumas pessoas que têm dificuldade em amar. A esposa pergunta: você me ama? Eu gosto, você sabe que eu gosto de você. Não, estou perguntando se você me ama. Você sabe que eu gosto de você. E o amor, ele não é apenas palavra, mas demonstração. E essa demonstração não é para o homem ver, mas é para Deus ver.
Eu preciso demonstrar que existe amor em mim, pela casa de Deus, porque às vezes você chega em determinados lugares, você lá atrás onde o Ministério Aliança coloca aquela folha, aquele papel, tem papelzinho, tinha papelzinho de bala ali. Eu tirei o papelzinho de bala, não foi criança, com certeza não foi criança, papelzinho de bala, lá dentro. Então eu tenho que demonstrar que existe amor em tudo. Acabou o culto, estou usando o material, vou largar esse material por aí, largar esse material jogado por aí. É necessário amor. Então nós precisamos, plante amor. Por onde você passar, plante amor. É tão bom quando você sai de uma igreja, vai para uma outra igreja, e de repente você quer voltar. Mas você plantou amor naquela igreja. E quando você volta, é uma alegria por parte dos irmãos, uma alegria imensa por parte dos irmãos. Porque você plantou amor. Em uma empresa que você trabalhou, de repente você é recolocado naquela empresa. Quando você chega, o pessoal te abraça, sabe? Porque você plantou amor. Dentro de casa, quando o esposo chega, quando o pai chega, o filho sai correndo, a filha sai correndo, pula no pescoço do pai, abraça o pai. Demonstração de amor por parte da mãe que orientou. Não ficou, quando teu pai chegar, eu vou falar para ele. Quando teu pai chegar, eu vou falar para ele. Quando teu pai chegar, eu vou falar para ele. A demonstração de amor. Então plante amor. E dentro dessa ideia de plantar amor, em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo de número 13, versículo 38. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso mesmo, 38. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É demonstração de amor. Demonstração de amor. Seguiu Jesus, andou com Jesus. Depois passou a feder peixe, porque ele voltou para a pesca, voltou a feder peixe. Largou Jesus, foi pescar. E Jesus gritando de longe: Ô, você! Nem reconheceram o Senhor Jesus. Falei no domingo desse aí, domingo retrasado, daqueles homens que estavam a caminho de Emaús e não conseguiram ver Jesus. Amor. Então plante amor para colher vida, saúde espiritual. Plante amor. Não existe diferença em ninguém aqui dentro, irmãos. Todos nós somos iguais perante ao Senhor Deus. Todos nós. Não existe nível, não existe cargo, não existe posição para eu sou melhor do que fulano, eu faço melhor do que Beltrano. Não existe isso aos olhos de Deus. Existe aos olhos do homem. E fechando, o terceiro passo: ore e estude a palavra de Deus. Ore e estude a palavra. Ore e estude para melhorar a sua vida espiritual. Ore. Você ora 2 horas por dia? Ora 2 horas e 5 minutos. Se você ora 2 horas e 5 minutos, ora 2 horas e 10 minutos. Mas ore constantemente. Ore cada vez mais. Busque mais o Senhor. Irmão, o período que nós mais precisamos buscar o Senhor é nesse período agora, que vai entrar em novembro, das eleições. É o período que nós mais precisamos orar ao Senhor. Senhor, me mostre, não o candidato. Me mostre o candidato, me mostre a legenda, o partido.
Me faça ver, Senhor Deus, me faça enxergar, para não estar pactuando com aquilo que não é da tua vontade, Senhor Deus. Me faça enxergar. Não, fulano é meu amigo, e aí ele vem lá de um determinado partido, mas só porque é teu amigo você vai votar nele. Então é neste momento que eu preciso orar. Como servo do Senhor, eu tenho que orar. Senhor, me ilumine, me dê orientação. Me dê orientação para que eu possa votar. E buscar um partido sério. Não essas bagunças que existem por aí. Não o que está querendo acabar, quis, porque não consegue, que existe um Deus maior, que quis acabar com a sua família, quis acabar com o seu filho. Ore muito ao Senhor. Ore muito ao Senhor. Porque essas coisas ruins vão ficar pelo meio do caminho. Essas coisas ruins já estão repreendidas em nome de Jesus. Estão fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus já estão fora. Estão fora. Então ore e estude a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim? Moisés subiu ao monte e o povo logo, Arão, construa um bezerro de ouro para nós, Arão. E Arão foi construir um bezerro de ouro. Arão foi construir um bezerro de ouro. Opa, ouço um alarido no arraial. Estão cultuando. Não. Fizeram um bezerro de ouro. As pessoas se deixaram levar pela influência de Arão. Leiam mais a palavra, estude mais a palavra. Vamos estudar mais a palavra. Observe que os primeiros milagres nos 10 mandamentos, quem fez não foi Moisés, foi Arão. Então o povo confiou, está confiando em Arão, confiando muito em Arão. Então eu preciso ter muito cuidado, orar, estudar a palavra do Senhor e adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Às vezes nós falamos assim, eu adoro essa planta aqui, eu adoro o meu carro, eu adoro a minha casa. Adoração só para o Senhor. Adore ao Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Dentro desses nossos estudos, o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Ele, é Ele, é Ele. Ele que tem que estar em primeiro lugar. Eu venho em segundo lugar. Eu venho em segundo lugar, que vai ser o tema do próximo mês de novembro, a falar a respeito de cada um de nós. De cada um de nós. Então, irmãos, nesse mês de outubro, nós falamos um pouco a respeito desse relacionamento com Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Os irmãos não sabem como está o meu relacionamento com Deus. Porque nós não estamos juntos 24 horas por dia. Nós não estamos assim dentro de um local onde várias câmeras estão nos focando. Nós não estamos. Mas lá onde eu estou, com as minhas amizades, as amizades que eu tenho lá fora, beber um gole, rapaz, o que tem se beber um gole? Vai ficar bêbado não, só meio copo, rapaz, toma aí, bebe aí. Aí, para demonstrar que não quer perder a amizade, vai e bebe. Vai e bebe. Então, irmãos, nesse mês de outubro, a nossa palavra, o estudo, foi sobre um relacionamento com Deus. Existe muito mais para nós falarmos sobre esse relacionamento com Deus, crescer no relacionamento com Deus. Mas opinei por 4 semanas. Então, essas 4 semanas nós falamos sobre este assunto. Na próxima semana, próximo mês, nós estaremos falando sobre um outro tema também muito relevante.